Olá, eu me chamo Ana Rossato, eu sou aluna de Ciências Sociais na Universidade Federal de São Paulo. Vou falar um pouco da minha pesquisa de iniciação científica. Ela se intitulou Trajetórias Hábitos Práticas, um estudo sobre a psicanálise em São Paulo. Foi orientada pela professora doutora Márcia Consolin e recebeu um financiamento da FAPESP. A pesquisa tem dois objetivos principais, né, que é analisar a trajetória de psicanalistas que compõem clínicas públicas em São Paulo, né, ou seja, que oferecem análise gratuita em espaços públicos na cidade, entender como se dão as posições deles num campo intelectual maior, pensando numa possibilidade de um campo da psicanálise. Né. Eu trabalho com dois projetos, o Psicanálise na Praça Roosevelt e a Oficina Clínica de Psicanálise, e a grande questão que move a pesquisa é como a gente poderia compreender um grupo de agentes que escolhe realizar determinada prática de uma forma alternativa ao que é o tradicional. Né? Então, o que na trajetória desses analistas, desses agentes, poderia explicar essa tomada de posição a favor de uma prática alternativa à psicanálise tradicional. Então, eu investigo as propriedades intelectuais, culturais, sociais, escolarização, estilo de vida, capital econômico ou outros capitais herdados, para entender em que medida essas propriedades influenciam nas escolhas. Né? A investigação se dá através de entrevistas semi-estruturadas, de aplicação de questionário, análise de currículo Lattes, análise de produção científica, entrevistas, podcasts, enfim, toda a produção documental disponível sobre os projetos e sobre os analistas. E para fazer a análise desse material, eu mobilizo a teoria do Pierre Bourdieu, principalmente os conceitos de hábitos e de campo. Alguns pontos interessantes que a pesquisa mostrou são, primeiro, sobre a formação dos analistas, né? Eles são jovens, majoritariamente formados em psicologia na graduação, se formaram recentemente ou estão em processo de formação específica em escolas de psicanálise, né? O segundo ponto é o entendimento sobre a função da clínica pública. Na Roosevelt, o discurso é muito mais politizado, muito mais intelectualizado, tem um rompimento radical com a lógica capitalista da psicanálise, com uma lógica elitista, o que demonstram hábitos intelectualizados, né, um engajamento político muito forte que se mescla com a prática clínica. Na oficina clínica tem um discurso sobre a democratização da psicanálise também, mas ele é mais equilibrado com um debate sobre a experiência clínica para os próprios analistas, né? Então, o foco do projeto também é oferecer um espaço de iniciação clínica, se eu posso colocar nesses termos. Né? Então, não existe uma clínica pública de uma forma tão homogênea assim. Né? Tanto que na oficina tem um movimento diferente dentro do curso da análise, né, com os pacientes, de sair do espaço público para o consultório privado, mesmo que com valores sociais, o que já não acontece na Roosevelt, que tem como foco também uma ocupação, uma manifestação política de ocupação de um espaço público. Né? Então, uma mesma prática pode ter diferenças internas a partir das trajetórias, a partir do perfil social dos analistas que as compõem, né? Esse engajamento em uma psicanálise militante não parte de um perfil social homogêneo, né? Uma das conclusões é de que perfis distintos dão sentidos distintos para uma mesma prática. Então, na oficina, a gente tem um grupo social subordinado, com menor capital herdado, menor escolarização, uma trajetória acadêmica com uma tendência de desvalorização, né, instituições menos prestigiadas, com menos experiência clínica e mais subordinado às regras da formação psicanalítica, do que em comparação com a psicanálise na Roosevelt. O que pode explicar essa diferença nas representações e nos discursos sobre as clínicas públicas, né? Enquanto na oficina ela é uma porta de entrada para a psicanálise, para angariar experiência, para aumentar a rede de contatos, para promover o próprio nome, né? A psicanálise na Roosevelt é um projeto paralelo já de psicanalistas estabelecidos, mesmo que não um polo dominante do campo, mas que já tem um certo reconhecimento e que já partem dessa especialização para agir politicamente. Então, essas propriedades diferentes podem explicar, na verdade, essa tendência mais radical da Roosevelt e uma tendência um pouco mais conservadora da oficina clínica, né? Quando, por exemplo, a primeira defende a ocupação de um território da cidade, enquanto a segunda utiliza um espaço público nos termos de um pronto atendimento, de um plantão, enfim, sem fazer do local, né, da ocupação de um espaço público um ponto central no projeto. Eu entrego a pesquisa daqui 2 meses, então eu queria agradecer a oportunidade de discutir a proposta, o problema da pesquisa e esses resultados que eu já tenho. Obrigada.